do Renato, porque o Grêmio é o segundo maior vencedor de Copa do Brasil, né? O Grêmio tem a cara da Copa do Brasil. Claro que ficou explícito ontem o abismo técnico e tático entre um time e outro. Agora, antes do jogo, o que se dizia? Dá para ganhar. Eu escutei a semana toda, dá para ganhar. Dá para o Grêmio fazer resultado aqui e administrar no Maracanã. Aí, durante o jogo, primeiro, a escalação do Flamengo. O Ayrton Lucas é vetado um pouco antes do jogo, né? Desfalque considerável. Tu olha, pô, perdeu um lateral desse. Quem vai jogar? Felipe Luiz. Mais um velho, mais um veterano. Já tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, o tal do quarteto mágico que não funciona mais. Quantas vezes a gente tem escutado isso, né? Aí joga o quinteto, porque o Felipe Luiz jogou solto. Foi o grande nome do jogo para mim na questão tática, né? Por dentro, pela lateral, tocando a bola, aparecendo para o jogo, desarmando. Um monstro, com quase 37 anos. Então ficou gigantesca a diferença entre os dois treinadores, na visão de um e de outro. Porque o Grêmio entrou com o seu 3-5-2 natural, mas entrou com um meio-campo que não marca. Um meio-campo que, quando não tem a bola, é um time bom com a bola, mas sem a bola é um time que tem sofrido várias vezes. Contra o Galo, no último sábado, é só a gente ver o jogo. Sofreu demais. Então, ficou muito fácil para o Flamengo jogar. O Grêmio teve a bola do jogo, na minha opinião, que foi aquela saidinha errada do Matheus Cunha no início do jogo, o goleiro, que é o Vila Sante, perde o gol. Ali se abre 1-0, ali não tinha 10 minutos de jogo, é outro jogo. Ali deu uma incendiada na torcida e tudo. Aí o Flamengo... o lance do Soares também. Do Soares também, que ele tentou encobrir. Aí é um lance de gênio, né? Não, de gênio. É de gênio, claro. Que o goleiro estava bem adiantado, por sinal. Bem adiantado. Mas quando o Flamengo botou a bola no chão, vamos acalmar, vamos fazer o que a gente sabe, não deu jogo. Não deu jogo. E acho que a leitura do Renato foi equivocada, porque o Wesley mandou enquanto o Wesley esteve em campo, jogador de 19 anos, ele mandou no jogo pela lateral e pelo meio, junto com o Felipe Luiz, os dois. E aí não tinha ninguém para segurar esses dois caras. Ninguém, mesmo com 3 jogadores no meio de campo, 3 zagueiros e 2 alas. O Reinaldo tomou um banho de bola, como há muito tempo eu não vi, mas um banho de bola. O João Pedro, que não é tão ruim no Grêmio, não está jogando mal, também foi engolido, com o Bruno Henrique nas costas dele. Então, me faltou visão do Renato. O Cuiabano estava no banco, não sei se vocês conhecem, um jogador físico, forte. Esse cara tinha que ter começado o jogo em cima do Wesley, para não deixar o Wesley jogar solto da maneira como ele jogou. Então, assim, e aí quando tecnicamente o Flamengo botou a bola no chão, os dois jogadores, os meias, o Arrascaeta, acho que nem foi tão bem assim, mas o Everton Ribeiro, que muita gente... Eu gostei também. Eu vi alguns colegas do Rio, não jogou nada. Pô, eu vi outro jogo. Para mim, o Everton Ribeiro jogou muito. Melhores. Foi um dos melhores em campo. Foi um dos melhores em campo. Então, esses caras acabaram desequilibrando. E aí ficou... Quando o Flamengo larga na frente 1-0 e teve o pênalti para fazer 2-0. Se vira 2-0, ia ser uma goleada. Ia ser uma goleada. A sorte do Grêmio é que só terminou 2-0. E o Fabrício Bruno também, que chegou a dar uma declaração, acho que no início desse ano, né? No 1 contra 1 eu não perco para nenhum atacante, lembra? Anulou o Soares ontem. É uma verdade absoluta. Ele anulou o Soares e o Léo Pereira também jogou bem. Então, assim, em termos táticos e técnicos, 2-0 saiu barato para o Grêmio. O que me surpreende é o seguinte, o Renato ele começou a entrevista jogando a toalha e terminou dizendo, vai ser difícil? Vai, nós vamos lá. Todos nós aqui sabemos que é muito difícil fazer... Não pode não ir lá. Exatamente, viu? É difícil, se o Palmeiras toma 2-0 do Flamengo aqui, o Palmeiras, é difícil ir lá e reverter. O Grêmio também, não diria que é quase impossível, é muito difícil. É muito difícil. Em outras épocas, eu já vi o Grêmio chegar lá e ganhar do Flamengo, com times inferiores. Já vi. Mas dessa vez eu acho que a situação é complicada. Ter que ganhar é diferente de ganhar, né? Exato. E o Flamengo pode perder por 1 gol. Então, assim, o Flamengo pode, se der tudo errado e terminar 1-0, passa o Flamengo. Então é difícil, ficou difícil. Tem uma... Para mim, eu acho que é praticamente impossível. O Renato já deu quase que ele só não falou, não vai dar, né? Só não falou, não vou com o time reserva porque não vai dar. Mas para mim é quase impossível. As conversas se misturam, a gente vai falar mais tarde, sobre a diferença quando você tem jogadores melhores. A gente conversou muito aqui sobre, não, porque o tática, porque o gêmeo, porque o não sei o quê, porque se você não tiver o padrão. Cara, a amassada do Flamengo ontem, 2-0, era para ser 3, 4. Podia ter resolvido mais ainda o jogo de ontem. É difícil discordar de você, mas no sábado também tinha jogadores melhores, foi 1-1. Eu acho que não é só o Flamengo e a discussão sobre se os jogadores escolhem. Eu acho que se os jogadores escolhem, o Gabigol tinha feito gol de pênalti e o Pedro tinha feito ali, né? Então, eu acho que quando perde gol, perde na Copa e perde no campeonato de pontos corridos. Eu acho que essa sensação, o ioiô do Flamengo... ela também é do técnico. O trabalho do Sampaoli ontem foi muito diferente do final de semana. Ele apostou no que me parecia óbvio, que eu acho que é o jeito mais confortável e que mais deu resultado com o Grêmio, que é esse jogo de marcação individual, que é kamikaze,
pode dar muito certo, como já deu em 2017, 2016, ela quando mais no prêmio. Não dá mais, com os mesmos jogadores não dá mais. O Kahneman foi muito mal, e aí não só foi expulso, mas já estava mal em campo. A defesa muito perdida, então o São Paulo ele trucou no que era óbvio, que o Grêmio ia tentar fazer em casa, eventualmente o estado da arte do trabalho do Renato até aqui, né? No histórico dele no Grêmio. E, de fato, parecia um time de adulto contra um time de jornalista, né? Que vai lá e faz aquele jogo de final de ano. Não deu jogo, como disse o Pretzel. Eu acho que não é terra arrasada. Pela primeira vez você vê não é a primeira vez, mas pela primeira vez, contundentemente, você vê o Renato falando com seriedade sobre o Campeonato Brasileiro. Que bom, né? Quando o Grêmio é competitivo, normalmente ele só pensa nas Copas. Agora que me parece que no 1 contra 1 ele não é competitivo, ele se olha para o campeonato de pontos corridos, no qual ele não precisa ganhar do Flamengo, ele não precisa ganhar do Palmeiras para estar lá ser vice-líder. Ele tomou 3 do Palmeiras, 3 do Grêmio, 3 do Flamengo e é o vice-líder com um jogo a menos. Eu acho que, de fato, a gente enxerga o Grêmio com uma lente míope. Não parece que o Grêmio acabou de passar pela segunda divisão. O ano é bom, foi campeão estadual, venceu os 2 Grenais, faz uma Copa do Brasil até aqui aceitável, foi aos pênaltis com o Bahia, mas, de novo, todo time que cai quando volta, a gente tem a lembrança, talvez seja o time grande que caiu com o melhor última década, entendeu? Não foi uma sequência de anos ruins para o Grêmio cair, como foi o Vasco, como foi o Botafogo, como aconteceu com outros times. O Grêmio parecia um erro, o rebaixamento. Entendo que não foi um erro, não somou pontos, cai, mas não casava com o que havia acontecido. A própria estrutura do time do Grêmio, os reforços, o Soares, não dá pra gente a ideia de que no ano passado o Grêmio estava disputando a segunda divisão. Uma segunda divisão que não sabia quem ia subir. Sabia que o Cruzeiro ia subir, mas não sabia quem ia subir. Então, de fato, você não pode tirar isso da lupa. Um é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, o outro veio da segunda divisão. Não é mais o Grêmio dos 5, né? Não é aquele ano em que os dois podiam tá na mesma raia. São raias muito diferentes. E o jogo de ontem deixa isso bastante explícito. Mas ontem, sobre o Flamengo, que é isso tudo que você sempre fala, e ontem de fato foi 70-30, talvez tenha sido a primeira decisão do ano em que a gente viu isso em campo. O Flamengo não está sendo constante no 70-30. E não é porque os jogadores escolhem jogo, senão o Gabigol tinha feito um gol de pênalti e o Pedro tinha feito 3-0 no final do jogo. Às vezes os jogadores erram também e não adianta ficar caçando erro em campeonato de pontos corridos para dizer que eles não têm vontade de jogar. Ontem eles estavam com vontade de jogar e perdendo gols. Mas o Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil, então ele ganhou um meio de semana aí, um meio de semana de volta, diferentemente dos coleguinhas que estão nas 3 competições, ele ganhou. Basta ele fazer um jogo modorrento que ele vai passar. Mas vai jogar com força máxima, provavelmente. Não, sim, mas ganhou. Não vai entrar em campo com a faca entre os dedos, como ele entrou ontem, que precisava, resolver a parada. Pode até perder o jogo, né? Ele tem uma oitavas de final mais palatável do que outros concorrentes ao título da Libertadores. Dá um pouco a palavra. Mole vai passar com o trator. Tudo bem, mas estou falando, perto de outros concorrentes, vai ter 2 quartas-feiras agora, no meio, menos traumáticas, sabe? Vai jogar no Paraguai, vai voltar. O time acabou de pegar outro técnico. Então, o Arce voltou, né? Joga primeiro aqui, né? Joga primeiro aqui, mas assim, mas vai ter que jogar segunda antes de voltar a jogar com o Grêmio. Mas vai amassar aqui. Eu acho que o Flamengo tem, no recorte do Flamengo, as próximas 3 semanas, um dos poucos times que está em 3 frentes, mais bem resolvidas. Porque ele consegue olhar para as próximas 3 semanas não só como favorito, taço no caso do Grêmio, mas como favorito em relação ao Olímpia. E tem o Campeonato Brasileiro que me parece realmente aí inacessível. Ô, Massa, ontem a gente falou um pouco sobre esse negócio, time escolhe jogo, é o jogo time das Copas, até o Paulo Marins aqui está falando. Só não pode dizer que o São Paulo é o técnico de Copa. Jogadores mudam o modo do jogo em Copas. O técnico não é responsável, são jogadores. Eu falei ontem, eu acho que não tem nada, fez a lição de casa, eu acho que não tem nada a ver isso e tal. Mas, cara, ele joga contra o lanterna do campeonato no fim de semana. Quase perde. Aí vai encarar o vice-líder na casa do vice-líder e faz o que fez, eu começo a pôr a pulga atrás da orelha. Se o time não é que entrega jogo ou joga mais, joga menos, mas acho que tem uma vibração que para mim é muito diferente. Se esse time jogasse o que jogasse contra o América, fazia 25-0 no Maracanã, né, no domingo passado. Esse é o meu ponto.
acontece que esse time jogou o que jogou ontem contra o América no Maracanã, por exemplo, criou 16 chances de gol, só que sofreu 16 chances de gol. Aí, para mim, é que está o desequilíbrio. E eu tenho convicção de que o Grêmio deveria ter entrado em campo com outra perspectiva. Qual é? De sair vivo para o Maracanã, entendeu? Então, acho que quando você enfrenta um adversário desse tamanho, né, com tantas qualidades, com tanta capacidade de mudar o jogo, isso é inegável. Acho que nem se nascesse cabelo em mim, eu poderia pensar diferente, né? Do meio para frente, e nem é uma questão de nomes do meio para trás, mas é um time espetacular, cara. O Flamengo, de fato, aos pouquinhos foi amassando o Grêmio e construiu o resultado, né? Só que aí você soma também uma série de erros. Quando você enfrenta um time desse, você não pode fazer perseguição longa, cara. Não dá para você marcar individualmente uns caras que jogam bem na direita, na esquerda. O que você vai marcar? O único jogador ontem do ataque do Flamengo que teve posição fixa foi o Bruno Henrique. E mesmo assim foi bem marcado, né? Incrivelmente pelo João Pedro, quando caía por ali, ou pelo zagueiro que caía ali pelo lado direito, que tomou cartão, e o Renato substituiu ainda no primeiro tempo, o Bruno, né? Então, assim, não dá para você enfrentar um time como esse saindo com perseguição longa. Por quê? Você vai atrás do jogador, nas costas, nós falamos isso aqui ontem. Você vai atrás do jogador, nas costas dele tem outro, e não é outro qualquer. Não sou eu que entro lá, né? Entendeu? É um desfile, é a Marília entrando, né? Pá, tal, é uma cena bonita, elegante de ver, né? É o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro, é o Gabigol, é o Vitor Hugo, né? Como pedimos a chegada do Vitor Hugo ontem, a entrada dele como titular, ele dá muito equilíbrio para o time. E essa novidade do Felipe Luiz jogando livre, né? Solto. Então o Felipe Luiz era lateral quando precisava, às vezes zagueiro, e às vezes ele era um meia por dentro. Sempre o Flamengo tinha um ou dois jogadores a mais, pelo Wesley na direita, pela inoperância do Reinaldo. Eu não sei, sinceramente, qual é a função do Reinaldo em campo. Mas você fala assim, mas ele ataca bem, mas ele só tem uma função em campo, então não serve, sabe? Se ele só ataca bem, mesmo assim o passe que originou o primeiro gol do Flamengo foi dele, dá uma olhada aí, ó. Passe maravilhoso, né, que ele deu, e depois poderia ter feito a falta, não é violência, poderia ter feito a falta e ter parado o lance. Então, quando você comete vários erros, e alguém também, ô Preto, você que é mais da área lá, manda um sinal de fumaça pro Kahneman lá, porque o cara que mais tomou cartão, um monte de cartão amarelo, vários vermelhos. Qual é o sentido dele dar um carrinho? É perseguição longa. Lá no meio-campo, com Everton Ribeiro de costas, quer dizer, tem todo o mérito do Flamengo, a partida espetacular, realmente espetacular do Flamengo. Mas o Grêmio também errou demais, né? Não pode. Esse tipo de jogo, cara, você não pode errar. Se a gente pegar Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, bastou o Gabriel Menino dormir, o Gabriel Menino ficou paralisado ali, e ele tomou o gol de empate. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo melhor no segundo tempo, mas, cara, você não pode errar. É erro zero, não pode cometer erro, né? Ou zero, ou perto de zero. E outra, como você tem chance no erro do adversário, você tem que fazer o gol, né? Como bem disse o Prétio, se sai aquele primeiro gol do Grêmio, o Grêmio estaria mais vivo. Mas eu não vejo neste Renato, até pela alteração, né? Quando ele tira um zagueiro e coloca o Ferreira, né? Ele foi para tentar empatar o jogo, tentar mudar a circunstância. 1-0 não era ruim, não era bom, mas não era tão ruim. 2-0 agora, meu irmão. Aí vai ter que, né? Chamar a imortalidade, vai ter que fazer um jogo que a gente vai ficar muito surpreso se virar contra o Flamengo no Maracanã. Sinceramente, vocês acham que tem alguma possibilidade disso acontecer? Não, e se tratando de Grêmio, e aí o Massini usou o termo imortal, que há muito tempo também já anda meio esquecido, mas se tratando de Grêmio na Copa do Brasil, eu acho que tu tem que deixar uma porta aberta. 2 anos atrás, o Internacional foi ao Maracanã com um time bem pior, tocou 4 no Flamengo. 4-0, outra circunstância, durante a pandemia, não tinha nada. Eu estou citando só, o Bragantino pegou o Flamengo pós-data FIFA,
empacotou o Flamengo, tudo bem que, né? Aí a alegação foi que o Flamengo tinha feito uma semana toda física, que os caras estavam com a perna pesada, e estavam mesmo, tomaram um vareio de bola, 4-0. Agora é outra circunstância, né? E esse time do Flamengo, ele é tão vencedor e ele é tão experiente, que quando ele joga com uma vantagem dessas de 2 gols a favor dele, com o Maracanã com 65 mil pessoas, esse time ele faz o tempo passar. A tendência é que o Flamengo ganhe o jogo de novo, 1-0, certo? Ganha o jogo. O Grêmio vai entrar em campo, ó, vamos ganhar o jogo. Sem te largar na frente 1-0, é evidente que tu coloca uma pimentinha. É difícil? Eu diria que, pela circunstância atual, é muito difícil, mas se tratando de Grêmio, sai um gol cedo, cara, aí muda um pouquinho a figura, só que é o que tu disseste, se botar um time do lado do outro, hoje, e até o treinador, tá? Eu sei que o Renato está em grande momento em relação a ele, mas o São Paulo, eu acho que ele é bem minimizado no Brasil. O São Paulo, para mim, é um grande técnico. E ontem o Flamengo, concordo com a Marília, fez o melhor jogo do ano. Melhor jogo do ano. Do Flamengo na temporada. Ô Marília, quem passar de Grêmio e Flamengo, e é muito provável que passe o Flamengo. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.